tia Zane. Vamos dar início a mais uma aula da escolinha. E assim como fazemos na escolinha, vamos começar com uma oração. Então eu peço que vocês curvem a cabeça, fechem os olhos, coloquem a mão no seu coração e orem junto comigo. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, entramos, Deus, em Tua presença neste momento, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pai, pedimos que o Senhor prepare o nosso coração para receber a Boa Palavra, que a Tua semente não venha cair numa terra ruim, mas que venha cair numa terra boa, Senhor, e que dê muitos frutos para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Pai, tira de nós todo pensamento que faz com que a gente fique disperso na hora da Tua Palavra, mas que nós venhamos estar atentos a tudo que vai ser dito, para que a gente não venha perder nada do que o Senhor quer falar conosco. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Agora que já oramos, vamos começar a ministração da palavra. Então eu peço que vocês peguem sua Bíblia e abram em Atos capítulo 13, o versículo é o 22. Nós hoje vamos aprender como ser uma pessoa segundo o coração de Deus. O que é necessário para a gente ser segundo o coração de Deus? O versículo 22 diz assim: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aqui está se referindo a Davi, o rei Davi. A gente já sabe que Davi, ele foi um pastor de ovelhas que morava numa cidade pequena e era de uma família pobre. Porém, a história de Davi foi toda mudada neste dia aqui, em que o profeta Samuel chegou lá na casa dele e o ungiu como rei, como novo rei em lugar de Saul, novo rei de Israel. Então, Deus fala que achou Davi, o servo dele, um homem segundo o coração dele. Aí a gente pensa, como será uma pessoa segundo o coração de Deus? O que é necessário para a gente ser segundo o coração de Deus? A gente vai aprender isso agora. A Bíblia fala que Davi, mesmo ele sendo segundo o coração de Deus, ele foi um homem que cometeu muitas coisas erradas. Ele mentiu, ele fingiu, ele até enganou. Lá no capítulo 21 de 1 Samuel, fala sobre isso. Do tempo que Davi mentiu, e quando Davi mentiu, ele enganou um sacerdote para conseguir comida para ele e os companheiros dele que estavam com ele. Então, se Davi mentiu, se Davi enganou, como assim Deus pode chamar ele um homem mentiroso, um homem enganador, de homem segundo o seu coração? Isso que a gente vai aprender. Deus fala que Davi era um homem segundo o coração dele, porque quando Davi mentia, quando Davi enganava, quando Davi pecava, Davi se arrependia. Deus não espera que a gente seja perfeito. Ele espera que a gente seja sincero diante dele. Ele espera que a gente tenha um coração como o de Davi, um coração que se arrepende, um coração que chega diante dele e pede perdão. Também temos o exemplo de Zaqueu. A Bíblia fala de Zaqueu também. Está lá no livro de Lucas, o capítulo é o 19. Deixa eu procurar aqui. Capítulo 19, a gente vai ler a partir do versículo 3. Fala: E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu era um homem pecador. Zaqueu era um homem que enganava também, assim como Davi. Zaqueu não foi chamado por Deus um homem segundo o coração de Deus. Mas a gente pode ver aqui em Zaqueu qualidades de um homem segundo o coração de Deus. Porque ser uma pessoa segundo o coração de Deus significa ser uma pessoa comprometida com a vontade e os propósitos do Senhor. Não tem nada a ver com perfeição. Porque se fosse ter a ver com perfeição, Davi não seria achado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi não era um homem perfeito. Zane não é uma mulher perfeita, então não daria para eu ser uma pessoa segundo o coração de Deus, não daria para eu ser como um exemplo de Davi. Então, Deus não espera a perfeição, Ele espera que a gente seja sincero. Se lembra que eu falei que quando Davi pecava, quando ele se afastava de Deus, ele chegava diante de Deus com sinceridade, com o coração arrependido, pedia perdão e voltava novamente para perto de Deus? É isso que Deus espera de cada um de nós. Sinceridade, temor. Ele espera que a gente o ame de todo o nosso coração. Porque Davi amava a Deus de todo o coração dele,
Dá pra gente ver isso quando todas as vezes que ele pecava, todas as vezes que ele se sentia distante de Deus, ele chegava. Se a gente ler lá, a gente meditar no livro de Salmos, a gente vai ver vários salmos, Davi pedindo pela presença de Deus, Davi buscando mais da presença de Deus. É isso que Deus espera de homem e de mulheres segundo o coração dele. Sinceridade. Ele espera temor, ele espera que a gente se aproxime dele. Lembra lá de Zaqueu que eu falei com vocês, que subiu numa árvore para poder ver Jesus? Se lembra que Zaqueu se adiantou para poder estar naquela árvore para quando Jesus passasse ele poder ver Jesus? E isso também que Deus espera. Ele espera que a gente se adiante, ele espera que a gente tenha curiosidade de conhecê-lo, assim como Zaqueu tinha. Entenderam? Então que a gente venha buscar sermos parecidos, que a gente venha tirar qualidades de Davi, de Zaqueu e trazer para a nossa vida, para que assim a gente seja achado homens e mulheres segundo o coração de Deus, tias e crianças segundo o coração de Deus. Então que vocês guardem a palavra no coração, que vocês meditem. É importante a gente estar meditando. Vocês estão meditando em casa? Se lembra que lá na escolinha a gente falava com vocês que quando a gente vem em casa é necessário a gente tirar um tempo para orar, um tempo para meditar, um tempo para cantar um louvor, para se aproximar de Deus? É importante fazer isso. A gente não pode e nem deve estar distante de Deus. Assim como o nosso corpo físico precisa de comida, o nosso espírito também precisa estar alimentado. A gente tem tanto prazer em estar conversando com amigos, tanto prazer em estar conversando com colegas, então que a gente venha ter prazer também em estar falando com o nosso Deus, porque é Ele quem nos guarda, é Ele quem tem cuidado de nós nesse período, quem tem cuidado da nossa família, não apenas nesse período, mas em todos os outros períodos, em tudo em nossa vida. É Ele que tem provido a saúde para nós. Então que a gente venha se aproximar de Deus, assim como Zaqueu, assim como Davi. Eu fiz aqui um recurso visual para a gente lembrar da nossa aula de hoje. Eu fiz esse Zaqueuzinho aqui e com ele a gente vai estar se lembrando do versículo, da passagem de Zaqueu. Se lembra que eu falei que quando Zaqueu ouviu falar de Jesus, ele não conhecia Jesus, então ele se adiantou para esperar Jesus passar. Então o que foi que Zaqueu fez? Subiu numa árvore e de lá de cima ficou esperando quando Jesus passasse para ele conhecer Jesus. Mas foi só Zaqueu que foi notado? Foi só Jesus que foi notado? Não. Jesus notou Zaqueu lá em cima. Então, como Jesus notou Zaqueu, assim também Ele quer nos notar. Para que a gente seja notado por Jesus, a gente tem que ser como Zaqueu, ter a curiosidade. Através da nossa oração, Jesus nos nota. Através da nossa meditação, Jesus nos encontra. E através do nosso louvor, assim como Davi fazia lá no pasto, quando ele cuidava das ovelhas, que ele cantava os salmos para Deus, assim ele foi encontrado. Que Deus possa encontrar em nós um coração assim, um coração que o busque, um coração sincero, como de Davi, como de Zaqueu. Guardem a palavra no coração, meditem e fiquem na paz. Tchau.